e nós seguimos repercutindo a tragédia no Rio Grande do Sul. O estado é um grande produtor agropecuário, importante para a nossa economia. Mas quais os impactos que essa situação traz para o nosso setor? Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o professor de Economia da UNB, o Luiz Norato. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Gosto muito de falar com o senhor sobre boas notícias, né, sobre os parâmetros econômicos, mas essa aqui, infelizmente, a gente não tem como fugir dela, né? Seja bem-vindo, boa noite. E aí, quais os impactos que essa tragédia traz aqui, não só para o agronegócio lá do Rio Grande do Sul, mas também para o país como um todo? Oi, Tiago, boa noite. Bom revê-lo, bom estar aqui de novo com você. Tiago, olha, é um prejuízo, né, um dano que é incalculável e irreparável. Às vezes o economista, o analista econômico, né, é até talvez visto como alguém insensível, porque diante de uma tragédia dessa, ele começa a falar de valores, de prejuízos, de números, porque de fato isso é um elemento da agenda de preocupação que temos que ter. Mas essa agenda de preocupação, ela é muito mais extensa, ela é muito mais complexa. Nessa hora, várias famílias, né, não sabem, não têm perspectiva, né, sobre a continuidade da sua vida, não sabem onde vão morar, não sabem onde estão alguns entes queridos, alguns membros da família. Alguns tiveram perda total na sua lavoura ou perdas significativas, perda de maquinário, né, perda da residência. É de fato uma tragédia assustadora, né? Talvez nós não tenhamos visto nada semelhante, nada parecido na história do Brasil, e os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo com isso. Mas se a gente for falar da economia, que é o nosso papel aqui, né, discutirmos um pouco os efeitos sobre a economia, ainda é muito cedo, Tiago, ainda é muito cedo para a gente dimensionar as perdas. Mas já se fala em 11% de perda ou de quebra de safra do arroz, também a soja, né, bastante impactada. A sorte é que já tinha uma boa parte já colhida, né? Mas, além disso, nós temos perdas de infraestrutura, estradas danificadas, regiões isoladas. O aeroporto, por exemplo, Porto Alegre está fechado. Então, tudo isso faz uma combinação, um conjunto de calamidade pública que afeta, sobretudo, a economia gaúcha. A gente tem que lembrar que a economia gaúcha é uma das maiores economias do Brasil, né? É a quarta maior economia brasileira, é o celeiro ainda hoje, né, o celeiro, não só dentro do estado, mas os gaúchos que saíram espalhados pelo mundo, né, pelos estados do norte, centro-oeste, colonizaram boa parte dessas regiões do país, e ainda hoje é um importante celeiro de produção agrícola, produção animal para o nosso país. Está cedo, mas certamente os danos causados serão muito grandes. Certamente impactará a nossa oferta de alimentos, oferta nacional, eventualmente pode também, né, afetar, ainda que marginalmente, talvez não de forma tão significativa, mas afetar também preços, né, de algumas commodities, sobretudo a soja, e põe aí um estado de alerta, né, põe um estado de alerta para o que estamos vendo, né? O que estamos assistindo, né? Porque me parece que não há registro, né, de uma calamidade tão grande, e a gente receia pela continuidade, pelo futuro que virá e o que a gente pode fazer, não só para salvar, não é, a economia do Estado, a produção agropecuária, mas também salvar as vidas, né, o patrimônio das pessoas e tudo mais. Se a gente for ainda pensar sobre os efeitos econômicos, por mais que a gente discutisse aqui, a gente jamais conseguiria fazer uma compreensão ampla dos seus efeitos. Porque, do ponto de vista macroeconômico, a análise chega a ser relativamente simples. A gente vai olhar aquelas atividades econômicas que as regiões mais afetadas tiveram prejuízo, sobretudo a gente já tem visto aí a imprensa noticiando, né?
a soja, o arroz, entre outras atividades, outras commodities agrícolas, mas não para aí, não é? O Estado também é um importante produtor da indústria, né? Tem importantes empresas ali, também do comércio, do varejo, né? Tem também uma importância muito grande logística, de armazenagem. Tudo isso eventualmente foi afetado, a gente ainda não tem, como dissemos, a total clareza do que aconteceu e não temos a contabilidade desses valores, mas certamente estamos falando de uma tragédia que vai trazer implicações muito fortes. Já se fala em Plano Marshall, né, de reconstrução do Rio Grande do Sul, fala-se do Ministério da Integração de Construção de rodovias, assim como o Ministério lá de Transporte. Boa parte da malha rodoviária foi ali destruída, regiões sem contato, sem qualquer interligação com o restante do país ou de outras regiões do mundo, e de fato é uma calamidade. Como dissemos, se a gente ainda não apurou, a gente ainda não sabe a complexidade dos fatos, né? Geralmente a gente olha do ponto de vista econômico, claro, para os principais produtos de exportação, né? Mas vai muito além, vai para a economia das famílias, a economia das pessoas, a economia das pequenas empresas. É uma tragédia, Tiago. Sem dúvida nenhuma, né, professor? E o pior de tudo aqui, a gente até comentava aqui mais cedo, né? Eu aqui com a minha equipe de suíte, a gente falando que não tem como a gente mensurar perdas. Até o momento tem um número significativo de mortes que já foram identificados, outros de desaparecidos, aqueles que vão chegar no banco de dados, mas a dimensão é tão grande que a gente não consegue imaginar se vai ficar só assim, se tem pessoas ainda que são desaparecidas, se estão soterradas, se estão debaixo d'água. É uma situação complicadíssima. E, assim, sem precedentes, até mesmo para a gente imaginar uma reconstrução tão rápida assim, né? Seria, então, esse o momento de tirar a burocracia das coisas que nós temos aqui no país, até mesmo para a gente poder agilizar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul? Isso é necessário do ponto de vista da operação, né, das políticas públicas, da agilidade, mas, por outro lado, a gente sempre fica com receios, né, porque dinheiro público ele tem que ter, de fato, muita proteção, né, os recursos públicos. Mas é óbvio que, diante da calamidade, diante dos fatos, todos os esforços e todas as barreiras devem ser retiradas. Uma coisa que me chamou a atenção, Tiago, foi a capacidade, né? E sempre isso está presente, acho que nesse evento isso ficou muito óbvio, né? Ficou muito evidente, a capacidade do povo brasileiro em se mobilizar em torno de uma causa. A gente tem visto aí empresários da região, né? Também a classe política, mas os empresários porque eles tiram, né, dos seus próprios recursos, e pessoas simples fazendo doações em Pix, e empresas antecipando o 13º, participação de lucros, enfim, um grande esforço no sentido de tornar, amenizar, não é, esse drama. Certamente tudo que for necessário fazer que se agilize, né, é necessário, será bem-vindo. Claro que a gente não pode, os órgãos de controle não podem perder de vista, né, essa situação, mas de fato é uma tragédia.